algumas observações muito interessantes aqui, que eu aposto que ninguém nunca parou para pensar. Vejam só, a dimensão espacial, 3D, a gente consegue desmembrar ela, separá-la em superfícies, em linhas, né? Então a gente pode pegar o 3D e quebrar em 2D e 1D. Um exemplo clássico disso é o desenho técnico, uma disciplina que eu ministro de vez em quando, onde eu trabalho. Quer dizer, você tem um objeto 3D, você precisa colocar em folha de papel. Então a gente faz a projeção em forma de vistas desse objeto 3D, o que vai fazer com que fica em 2D a coisa, né? Então você vai ter representações 2Ds, que são as vistas de algo que é real, que realmente é 3D. Só que o que eu quero dizer com isso é que essas vistas, assim como 2D e 1D, mesmo que sejam blocos fundamentais para construir o 3D, que é algo real em nosso universo, elas são coisas abstratas, né? Eu posso separar o espaço, entender, trabalhar com a ideia de plano, superfície, né, linhas, né, retas, até ponto mesmo. Só que essas coisas não são reais, não têm uma realidade física como o espaço tem, né, que é a primeira verdadeira dimensão do nosso universo, que é constituído por dimensão espaço, dimensão tempo e dimensão consciência, conforme a gente vai trabalhar mais ainda a fundo, mais à frente. Mas percebam que as dimensões abaixo do nível espacial, elas não têm realidade para o nosso universo. E a mesma coisa a gente pode dizer acerca das dimensões superiores, né? As conscienciais, elas não têm uma realidade para o nosso universo, o que não significa que não exista uma influência, né, de cima e de baixo. Então, o ponto, a linha, uma superfície, elas são abstratas, não são reais em si mesmas. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Então, de tudo isso, a gente pode tirar uma conclusão muito interessante. O nosso universo, ele é tridimensional, só que não no sentido espacial. Ele é tridimensional no sentido dimensional. Ele tem 3 dimensões que o tornam um todo completo, unitário, em evolução. E essas 3 dimensões são o espaço, o tempo e a consciência. Sendo a consciência a dimensão mais alta, o espaço a mais baixa e o tempo o mediador dessas 2 dimensões. É interessante que a dimensão sempre do meio, em qualquer universo, né, sempre vai servir de intermediário entre as outras 2. Que na verdade são unidades características de fases. Então isso é uma coisa interessante que a gente precisa ir introjetando, né? O nosso universo é tridimensional, mas no sentido dimensional, não no sentido espacial. Se vocês conseguirem entender isso, né, se um cientista aqui um dia for conseguir compreender essas coisas, ele vai fazer progressos absurdos na sua área. Especialmente se ele for um físico, né? Que assim, hoje em dia, né, é engraçado que, apesar de estar todo mundo perdido, né, que nem cego em tiroteio, em mato sem cachorro, e o mato pegando fogo, as pessoas estão perdidas que nem barata sem cabeça, né, rodando em círculo. Mas se um cientista um dia, em meio a isso, conseguir captar isso, ele vai começar a andar, né? Inclusive os que estão começando a caminhar numa direção correta,
eles estão começando a caminhar nessa direção aqui, só que eles ainda não percebem essas coisas claramente. Né? Se você fala na caruda essas coisas para um sujeito que está chegando nessa visão de mundo, ele vai te ignorar. Né? Ele vai querer ver seus títulos, suas medalhinhas no peito, quantos papers você publicou, se você é famoso ou não, antes de levar em conta se ele vai te ouvir ou não. O que é um aspecto muito triste ainda de nosso mundo. Mesmo esses sujeitos, né, existem alguns cientistas que estão adentrando, né, começando a adentrar nessas coisas, mas ainda muito longe de ter uma visão do que a coisa é, que infelizmente ainda estão presos nos academicismos, tem esse preconceito, né? Então eles não conseguem perceber algo grandioso diante de seus olhos e com isso eles ignoram muita coisa que é valiosa para eles próprios. Né? Eu venho percebendo isso. Né? Então não adianta muito tentar entrar em contato com pessoas que estão querendo chegar em algo a mais se eles não têm a mente e o coração abertos. Né? Eles não conseguem perceber o que certos indivíduos estão lhe dizendo. Então, como eu disse, as coisas exibidas aqui são coisas para uma futura humanidade. Né? Feliz ou infelizmente, né? Mas já existem pessoas com sede dessas coisas. Então a gente apresenta isso aqui em rede. Então olha aqui a nossa tríade famosa: espaço, tempo e consciência. Essas são as dimensões do nosso universo. Podem escrever isso em rocha, que é assim que é. São as 3 dimensões de nosso universo. Tem um sujeito que está chegando a essas mesmas conclusões. Eu vou deixar o link aqui, que é um australiano, não é famoso, psicólogo, né? Não é especialista, não é grande cientista, mas ele chegou a visões muito próximas a essa. Esse sujeito se chama Philip Braham, é um australiano. Né? Eu vou deixar aqui o link dos vídeos desse Philip Braham e do website dele, onde ele escreve vários artigos muito interessantes. Né? Inclusive, ele está começando a elaborar o que ele titula de uma nova teoria da consciência. Coisa que eu também futuramente pretendo desenvolver é o mesmo. À medida que eu pretendo desenvolver isso, né, à medida que eu vá aprofundando essa visão das coisas. Interessantíssimo, né? Vou deixar os links na descrição. Caso eu esqueça, né, eu peço para me darem um grito lá nos comentários para eu colocar. Bom, no próximo vídeo eu vou falar ainda um pouco mais acerca disso. Até lá!